Se podemos dividir uma história, ela se é dividida em três fatores principais. Com o primeiro sendo o cenário aonde tudo se passa, o segundo, os eventos aonde são as principais coisas que estão ocorrendo dentro deste mundo, e por fim os personagens que são os responsáveis por ligar o primeiro ao segundo e tentar resolvê-lo ou criá-lo. Aí você deve estar em dúvida o porquê de eu falar desses três elementos tão simples por um simples fator. Sem um deles, a sua história não é realizada e ela cai em inconsistência. Por isso, hoje vamos aprender sobre o world building, mas de uma forma diferente, usando dessa vez o jogo Touhou Project. Como eles podem nos ajudar na nossa criação, vamos primeiramente explicar um pouco sobre os personagens em Touhou Project, mas antes temos que entender o que significa Touhou. Vamos começar pelos seus elementos básicos. Touhou Project é um jogo classificado como jogos de nave, onde você tem que combater diversos seres e fatores dentro de uma tela em meio de um combate muito imersivo e extremamente iluminado. Ao mesmo tempo, ele conta a história de Reimu Hakurei, uma sacerdotisa do templo Hakurei, que vive resolvendo problemas criados por criaturas conhecidas como yokais no mundo desconhecido de Genzo. Inicialmente já dá para ver que temos os principais elementos da sua história, que é Genzoku, que é o cenário onde a maioria dos eventos acontece. Ainda há outros cenários como Inferno e Lua, mas não vamos abordar sobre isso. Eventos provocados por um determinado seres chamado de yokais. E a personagem principal do ato sendo essa tal de Reimu. Até aí tudo é bem simples, mas história simples temos até de ir um padeiro conta-se como história. Mas agora vamos destrinchar um pouco as coisas e desenvolver mais este personagem. Como já foi dito, nós temos que elaborar o personagem, pois o personagem é o principal modelo e motriz de sua história. Começando primeiro com Reimu sendo a sacerdotisa do templo Hakurei. Nesse ponto já entendemos aqui dois elementos principais. Primeiro, que a personagem é uma garota, e segundo, que era uma sacerdotisa. Isso, no momento, não significa nada, mas já entendemos que como ela resolve os problemas ligados aos yokais, ela deve ser uma heroína ou uma protagonista dessa história em Genzo, já que existem, dentro do cenário, um problema entre yokais e humanos. Porém, a história dessa garota é grande, sendo abordada em cada jogo, por isso temos que tabelá-la de forma de capítulos, ou contos do personagem, tentando resolver este problema. Nos primeiros jogos, descobrimos algumas características únicas desse personagem, como o seu caso do seu desleixo com as atribuições de seu tempo. Motivo esse que resultou em carências de doações de poucos visitantes ou adeptos do deus que ela rege. Isso é referenciado na obra várias vezes, onde é dito que ela é tranquila e preguiçosa ao ponto de fazer somente o básico para a manutenção de seu cargo. A estranheza também é outro elemento que pode ser definido como uma característica especial, onde não só agrega a personagem no envolvimento dos problemas, como é um dos vezes causador e a forma de sua resolução. Isso motivou a ela ser um pouco mais direta no processamento do motivador, fazendo com que ela fosse direta para dar fim aos incidentes, porque ela quer mais uma preguiça e não deseja enrolar nesses procedimentos, pois gastaria muito tempo, transformando ela em algo mais intimidador e mais aberto, tornando isto um pouquinho mais direta. Só por esses três elementos, estranheza, direta e preguiçosa, já temos umas características principais do personagem, que são os elementos que vão fundamentar as suas ações em constância e até mesmo seu desenvolvimento de métodos para resolver os problemas. Isso é fundamental para a criação desse personagem e vamos desenvolvendo assim algumas características. Outro ponto são os objetivos e os traços marcantes, como é o caso dela ser uma sacerdotisa e ela autoafirmar que seu trabalho é exterminar yokais. O que ela tenta fazer para controlar algumas coisas. Também temos que notar que esses elementos de sua personalidade afetam o seu trabalho. Como vamos abordar agora? Ela, por ser preguiçosa e por ser sacerdotisa, ela deve cuidar do templo que ela trabalha. Contudo, como essa preguiça dificulta, ela não consegue atrair doações ao templo, pois eles são feitos por humanos, e espantar os yokais que ficam rondeando o seu templo. Porém, como ela é preguiçosa, ela tenta conseguir isso de algumas formas, tentando fazer algumas esquisitices de planos. Esses planos, graças à sua preguiça e em soma de sua esquisitice e sua aparente azar, acabam traindo mais yokais e piorando os problemas que ela já tem.
Outro fator resultante disso é sua características negativas, que se somam a seus traços de personalidade, pois a mesma diz ser uma exterminadora de yokais, mas em vários momentos da obra, como podemos ver em vários jogos, ela compactua com estes para completar missões e resolver problemas, até mesmo ficando em seu cotidiano, onde se junta a alguns desses em festivais e comemorações, ou mesmo trabalhando com eles. O que relata um ponto negativo desenvolvido pela personagem, que é: não consigo atrair ajuda de fora, vou atrair ajuda de dentro, tornando ela uma hipócrita. E que tudo que foi falado foi desenvolvido por meio de diversos jogos. Isso não foi abordado em um, não sabemos todas as características dela de primeira, e isso torna o seu desenvolvimento fluido. Características do personagem evoluem com sua persona, mas também sua aparência mediante os jogos. Ela não se mantém a mesma, ela não se mantém uma coisa simples. Suas habilidades evoluem, suas poses evoluem, seus traços positivos e negativos desenvolvem-se, com uns se perdendo e outros sendo apresentados. E, senhores, é o que faz o personagem ser bom. Izum, que é o criador de Touhou, mesmo sendo um pouco doido de lançar um jogo quase todo ano sozinho, tem um desenvolvimento de personagem que deve ser algo gradual e lento, e muitas obras não conseguem fazer isso, mas a dele consegue. E isso não se aborda só no personagem principal, mas sim há vários que têm um pouco mais de constância às obras. E não estou só falando da Rainbow, temos a Marisa, temos a Junko, temos vários personagens que têm um desenvolvimento na obra muito elevado, que são citados, referenciados e até mesmo têm participações especiais em alguns momentos. Um bom personagem deve ser lembrável, um bom personagem deve evoluir tanto para cima quanto para baixo. Isso é uma forma de entender como é a criação de personagem. Por isso temos que dar um início ao caractere e dar fim dele naquele momento. Para uma forma melhor de entendimento, vamos aqui criar uma ideia. Para seu world building, você vai pegar uma folha e vai marcar 2 pontos, um no início e um no fim. Esses pontos vão ter um labirinto no meio, com vários caminhos, com alguns deles tendo consequências e outros tendo vantagens. Se ela seguir o caminho X, ela vai desenvolver alguns traços desse caminho. Se ela seguir o caminho Y, ela desenvolverá outros. Então você vai conseguindo criar elementos de desenvolvimento sem destruir as características principais do personagem. Em resumo, podemos abordar isso também de outra forma, um pouco mais direta, que seria através de capítulos. Como desenvolver um personagem bom sem transformar ele em uma coisa chata de início, como muitas obras fazem de colocar tudo no prólogo. Você deve desenvolver mais ou menos uns 3 a 4 capítulos, aonde vamos fazer da seguinte forma. No primeiro capítulo você vai citar apenas o básico, de forma mascarada. No segundo vamos complementar com trejeitos desse personagem e defeitos, e aos poucos incluindo gostos e desafios pessoais. No terceiro, vamos falar de suas relações e conflitos, aonde deixamos isso de uma forma um pouco mais gradual. E no quinto, os métodos que vão sendo abordados por esse personagem. Quarto, perdão, não foi quinto não. E isso, senhores, são as coisas que dão poder e a relação desse personagem. Você pode inverter essa ordem botando um conflito no meio, junto dos aspectos básicos. Podemos mascarar mais alguns outros fatores, alterar alguns trejeitos e fazer assim o seu personagem ser desenvolvido. Mas o que não podemos fazer é deixar ele atônico em todo momento da obra, ou mesmo falar tudo sobre ele no início. Um bom personagem é mostrado aos poucos. Você não lê o livro inteiro somente vendo a capa. Então você não consegue ver um personagem inteiro vendo apenas o primeiro capítulo. Bom, senhores, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até em breve. Abraço. Tchau.